Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O mundo do trabalho passou por várias transformações de 2017 para cá. Aprovações da reforma trabalhista, lei das terceirizações e até mesmo impactos da pandemia da Covid-19. E para entender um pouco mais sobre este assunto, trouxemos a doutora Luana Romani, professora do curso de Direito da Univap. Bom, doutora, primeiro, obrigado pela presença. E para poder entender um pouco mais sobre este assunto, né? A reforma trabalhista, a pandemia, terceirizações realmente trouxeram mais informalidade? Sim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. De fato, o mundo do trabalho pós-reforma trabalhista vem passando por diversas transformações. E as regras foram flexibilizadas em alguns pontos pela reforma, mas também tivemos a lei de terceirização que vem reforçar essas mudanças e a pandemia que acaba ali também evidenciando mais esse pessoal de trabalho que é mais vulnerável, né? Então, hoje nós estamos aí com uma demanda de bastante pessoas desempregadas, em torno de 7,2 milhões, né, segundo o último IBGE-PNAD, e com esse desafio de equalizar essas questões pós-reforma, terceirizações e pandemia. Perfeito. E dentro desse contexto, né, qual o grupo que ficou mais vulnerável com todas essas mudanças que tiveram? Então, as pessoas com menor escolaridade, menores cursos técnicos, né? Então, assim, a mão de obra não especializada são as que vêm sofrendo mais e que também vêm sendo impulsionadas para essa mão de obra informal, ou como se chama o empreendedorismo de necessidade. Então a pessoa começa ali a empreender sem ter as noções básicas, né? E acabam trabalhando nessa informalidade, às vezes não têm direitos, estão na precariedade, e é um desafio para toda a sociedade, né? Como resolver essas questões. E dentro desse cenário, a parte dos direitos trabalhistas, salários menores, realmente é um retrato atual assim da sociedade brasileira, do mercado de trabalho? Infelizmente, né, é uma demanda que vem aumentando, então as pessoas estão ganhando menos. Esse ano, em janeiro, a gente tem uma pesquisa também do IBGE que diz que aumentou o número de formalidade, mas assim, no geral, ainda há muitos desempregados, né? E essa questão do salário, ela é um desafio, porque esse equilíbrio entre o capital, o trabalho, né, de reconhecer a necessidade das pessoas básicas, como alguns países da Europa já estão estabelecendo nessas questões de terceirização, ou até mesmo de uberização do trabalho, que cada pessoa tem um patamar mínimo civilizatório. Né? A nossa Constituição também já prevê, mas ainda é um desafio que a sociedade precisa aí se debruçar para os próximos anos. E em cima de todo esse contexto, teve também a dificuldade do trabalhador acessar a justiça para procurar esses direitos que muitas vezes foram retirados. Houve queda? Houve queda em algumas ações. Eu acredito que aí essa suspensão dessa decisão de se o MEI é empregado ou não é, quando há indícios de fraude, quem vai julgar, se é a Justiça do Trabalho, se é a Justiça Comum, eu acho que também vai ser um fator que vai diminuir um pouco o acesso. Mas por que as pessoas acabam procurando menos? Né? Porque a reforma também impôs algumas situações. Um exemplo delas aqui para facilitar nosso diálogo é quem perde paga honorários da outra parte. Então, aí isso também acaba assustando o trabalhador e inviabiliza o acesso da Justiça do Trabalho. E essa parte da fiscalização também foi afetada? Isso contribuiu um pouco para essa precarização? Sem dúvida, né? Hoje, assim, o sistema num todo, né, diminuiu-se o número de fiscais, em que pese tenhamos tecnologia aí hoje disponível, talvez integração de sistemas seria uma saída para agilizar, mas hoje a gente não tem mais uma atuação tão específica como tinha. Até teve uma época que o Ministério do Trabalho e Emprego deixou de ser Ministério do Trabalho, foi para o Ministério da Economia e agora voltou. Então, assim, tudo isso gera e contribui para esse problema da precarização. E para tentar buscar uma solução, investimentos em políticas públicas, o que poderia ser feito? É um trabalho de toda a sociedade, na verdade, né? Precisa política pública, mas também precisa um pouco dessa conscientização do valor do trabalho humano,
né? Eu sempre falo assim, comento muito isso em sala de aula, que a Constituição Federal, ela trouxe o homem para o centro dos direitos. E a reforma trabalhista, óbvio, ela permite o crescimento, a globalização é um fator aí presente e que realmente eu penso que veio para ficar, estabilizar algumas coisas, mas ela tem buscado, né, sempre o lucro, e o trabalhador fica ali numa situação de realmente de precariedade. Então eu penso que a sociedade precisa trabalhar com isso. Perfeito, doutora Lona Romani, muito obrigado De nada. pela entrevista. Então é isso, pessoal, devolvo aos estúdios um forte abraço. Tchau, tchau.